Boa noite, eu sou Van Loureiro e eu gostaria inicialmente de agradecer ao Centro Cultural do Alumínio e a Silvia Toledo, que me proporcionaram fazer esse encontro com vocês para falar um pouquinho sobre moda, sobre sustentabilidade e alumínio. Bom, eu preparei um material que está dividido em duas partes. A primeira falando um pouco sobre moda, né, e a questão do metal na moda. E num segundo momento eu falo um pouco mais sobre o meu trabalho e a minha experiência com o alumínio e com alguns outros materiais. Iniciando, eu sempre gosto de partir da etimologia da palavra, né? Moda vem de modus, latim. Modo, automaticamente, modo, maneira, jeito, né? E acaba levando, isso nos remete a façon, né? Maneira em francês. Automaticamente em inglês, fashion. Nós estamos mais acostumados, acho, com fashion. O que eu quero colocar com isso? Inicialmente, é tirar esse conceito de que moda é uma coisa fechada, feita especificamente para um grupo de pessoas, mas a moda surge através do comportamento dessas pessoas. Em função do que acontece na sociedade, de todas as questões que abrangem a sociedade, é que a moda surge. Na verdade, ela é exatamente o reflexo de uma sociedade, né, dos desejos dessa sociedade. Vou voltar um pouquinho aqui no tempo, falando de metal e moda, né? Nós temos algumas inserções do metal com relação ao vestuário na Idade Média, especificamente na questão das armaduras, né? A introdução do metal começa aí. Mas no conceito de moda, especificamente, acontece uma grande virada nos anos 60. Existem três estilistas que se focam em descobrir novos materiais e novas formas. Nos anos 60 é exatamente o período que está acontecendo toda a descoberta do espaço, né? Então nós temos a explosão criativa da ficção científica e isso entra diretamente na moda. Esses três estilistas são Paco Rabanne, André Courrèges e Pierre Cardin. Nós temos aqui uma imagem do Paco Rabanne nos anos 60, em 1962 especificamente, preparando alguns modelos para um desfile, para o primeiro desfile dele com materiais alternativos. Esse desfile é bem emblemático, em primeiro lugar porque ele utiliza materiais que são completamente inovadores para a construção de vestuário, e é o primeiro desfile com modelos negras também. E esse desfile acontece no meio de 1962, é um desfile bastante famoso chamado 12 vestidos de materiais não usuais. É a primeira introdução especificamente em moda, como comportamento, da utilização do próprio metal e, nesse caso, especificamente do alumínio. O Paco Rabanne é o primeiro a se utilizar do alumínio para trabalhar a moda. Bom, o Paco se utiliza, na verdade, de várias maneiras para fazer esse trabalho. Até hoje, mesmo ele não estando no domínio, né, só um pouquinho, não estando no domínio, no controle da empresa, né, não construindo especificamente as roupas, é um outro estilista. Volta. Eles trabalham ainda algumas técnicas que o próprio Paco se utilizava nos anos 60, só que, claro, com uma versão muito mais tecnológica hoje. Volta. Esse ainda desse período emblemático, como eu disse. Pode acelerar, sim. Para frente, pode passar. Eu teria que te dar um sinal, né? E aqui nós temos Paco Rabanne hoje. A marca Paco Rabanne ainda trabalha com tecidos metalizados, tecidos feitos especificamente em metal, basicamente em alumínio, até pela própria estrutura do alumínio. O alumínio é um material muito fácil de moldar para a moda, né? A gente consegue ter recortes muito mais fáceis para ter essas placas, ou mesmo para as argolas, enfim, para toda essa estrutura específica do corpo para ser moldado, e ele é muito leve, então ele ainda continua sendo utilizado dessa forma. Esse modelo é da coleção de 2019, agora foi lançado no verão. Próximo. Aqui nós temos, da mesma coleção, uma peça
que a cantora americana Kelela utilizou para fazer um editorial para a Vogue. E a Kelela também acabou de participar do baile do Met, né, o famoso baile do Met, é uma direção, né, para o mundo da moda e a festa do Metropolitan, utilizando uma peça do Rabbani. Próximo. Que é este modelo. Nesse caso, todo feito com uma construção circular e argolas, o tempo todo trabalhado com argolas, esse modelo. Pode seguir. Pierre Cardin foi o segundo que trabalhou também com metal, mas não de forma tão intensa como o trabalho do Rabbani. O Cardin fez algumas incursões só pela experimentação do metal e, assim, associado isso diretamente a uma moda mais futurista. Nós temos uma gravata em alumínio, alguns detalhes de rebites também. Esse é o mais clássico do do Pierre Cardin, feito com a frente dele, né, o peitoral todo em alumínio. Também dos anos 60, essa peça. Thierry Mugler. Bom, eu sou diretamente influenciada pelo trabalho do Thierry, né, como eu estudei moda nos anos 80, foi meu primeiro trabalho com modas, meus primeiros estudos são dos anos 80, eu sou extremamente influenciada por esse estilista, que foi realmente o que acabou divulgando, dando esse retorno para o metal, para o alumínio, principalmente com relação aos editoriais de moda, a parte artística da moda, né, essa assessoria toda para shows, para eventos. Até porque o Thierry, ele era bailarino antes de ser estilista, então ele tem um domínio de figurino que é muito mais acessível. Ele trabalha muito bem com os materiais, até por causa disso. Ele sabe como é que é a movimentação das pessoas. Eu coloquei nesse primeiro slide a campanha do perfume dele, esse corselet feito em alumínio. Eu trabalhei os dois primeiros slides justamente como inspiração, né, do trabalho dele aqui. Aqui uma ilustração que não é a peça em si, mas a ideia toda, né, desse conceito do metálico, do futurismo na moda, futurismo dos anos 80, 90. São muito específicas essas fases de peças mais arrojadas. Aqui já em editorial mesmo, de novo uma versão daquele corselet, nesse caso ele é um macacão realmente, e o braço, a luva braço mecânico, né, em alumínio. Uma foto do desfile de 20 anos da carreira do Thierry, foi uma das mais divulgadas, é uma peça em alumínio e acrílico, e ela é o tempo todo maleável. Essa peça no desfile você consegue ver o quanto é possível você se movimentar sem ter entraves, apesar de ser uma roupa feita de metal. Uma das coisas que eu gosto particularmente no trabalho do Thierry é essa questão estética. Mesmo se trabalhando com um elemento mais rígido, ele está diretamente associado ao corpo, ele toma a forma do corpo, né, ele trabalha quase que o tempo todo com o glamour, por causa da questão do brilho, essa referência que ele tem das divas hollywoodianas, que ele transfere muito para o próprio trabalho dele, e esse domínio do material também, né? Aqui uma peça em editorial, a mesma peça usada pela Lady Gaga. Acho que as pessoas conhecem mais a peça usada pela Lady Gaga do que o editorial e o próprio estilista. Outro que também circulou pelo mundo do alumínio foi Alexander McQueen, já no final da carreira. Ele fez alguns experimentalismos, tanto com os calçados, os acessórios dele, como algumas peças bastante conceituais. Essa é uma peça em alumínio um pouquinho mais bruta, mas que tem toda a ligação da proposta do desfile dele na época. E John Galliano, que dos mais novos é o que se utiliza há mais tempo do material, de forma bastante diferente até do que a gente está acostumado a ver. Ele inicia com essa peça desse desfile de inverno 2003, se eu não estou enganada,
Então, ele trabalha com alguns elementos mais avulsos, né, mais descolados do corpo, para partir para um outro conceito completamente diferente, no próximo slide, que é esse vestido, que apesar de não parecer, é feito em alumínio. Ele é feito com uma base telada em alumínio, e por isso ele tem todo esse movimento, toda essa leveza. A gente tem a sensação de que ele vai flutuar quando ela anda, né? Isso é uma foto de um editorial para Vogue também, com a Kristen Dunst. Aqui nós temos a mais nova estilista internacional que se utiliza, né, se apropria dessa criação do Paco Rabanne, né, de uma forma mais contemporânea até. Mas é o mesmo sistema que ela trabalha, o sistema de encaixe da peça, a proporção, a questão da sensualidade e o alumínio próximo do corpo. Mais uma peça dela. Tem uma questão bastante interessante com relação ao material, além de ser, como eu já disse, de fácil domínio para moldagem, para corte, né, e ser leve, ele é hipoalergênico. Então, não há problemas nessa questão do toque dele com o corpo, ele não tem nenhum tipo de restrição nesse sentido. E claro, como metal, quando em contato com o corpo, ele acaba aquecendo um pouco e ficando com a temperatura ambiente, né, a temperatura do corpo. Em joalheria contemporânea, nós temos alguns criadores aqui no Brasil, mas não são todos tão divulgados ainda está muito, eu acredito que ainda é um pouco experimental esse trabalho, mas eu coloquei o trabalho de dois que eu gosto muito, dois que eu acho que são referências. Aqui eu coloquei, na verdade, para vocês verem o tipo de trabalho, né, essa amarração toda, essa trama das argolas. Ainda é um trabalho bastante comercial. Pode seguir, Sil. Aqui já numa sobreposição com texturas diferentes e banhos, o próprio alumínio pintado. Um dos que eu adoro o trabalho, né, que eu gosto bastante, acho que é conceitual, mas ele tem uma linguagem estética muito forte, é o John Moore, que é um americano. Uma gargantilha do John Moore com o alumínio anodizado. Aqui o colar e o brinco, né, o pendant. Eu coloquei as duas porque quando você vê só a peça avulsa, a gente tem uma referência de proporção que é diferente dela realmente vista no corpo. Ela parece ser muito menor. Ele é um trabalho muito mais intenso. Mais um colar dele, com técnicas diferentes. Aqui já realmente, com esse ar de joalheria contemporânea muito mais forte, né? Ele não trabalha tanto com a questão das cores, mas ele insere cristais na peça. A mesma peça, no editorial. Emmanuel Tarpin é o segundo, que eu acho que é uma referência na questão de joalheria contemporânea em alumínio. E tem um trabalho bastante diferente do anterior. O anterior é muito mais gráfico e o Tarpin é muito mais orgânico. Tanto que a gente não tem a sensação imediata que isso é alumínio, mas é. E ele lida também com vários... Aqui, novamente, a questão da proporção, né? Ele parece ser menor, quando colocado no corpo, ele já tem uma outra dimensão. Ele trabalha com vários materiais, ele trabalha com ouro, trabalha com alumínio, com prata, vários tipos de material. Mas eu acho que o destaque dele realmente é para o alumínio, até porque ele consegue trazer essa leveza, né, da peça. Mais um brinco bem emblemático aqui usado pela Riviana. Novamente a questão da proporção, né? Como o alumínio é leve, ele tem uma dimensão muito maior do que aquela que nós vemos quando a peça está solta. Estou falando muito rápido? Não? Alguma pergunta? Bom, aqui é a segunda fase do trabalho, né? A segunda fase da nossa conversa aqui. E nesse momento eu falo um pouco mais de como eu comecei, né? Como surgiu toda essa história. E, bom, melhor apresentando e falando, né? Era isso mesmo, pode voltar. Se fosse um conto de fadas, eu começaria Não Era Uma Vez, né? Mas ainda não sei se é esse o caso, apesar das descobertas aqui.
Como eu disse, eu comecei com moda nos anos 80, comecei a estudar moda nos anos 80 e automaticamente trabalhar com moda nesse período. Já final dos anos 80, eu fui chamada para fazer uma exposição que se chamava Projeto Subversão, numa casa aqui em São Paulo, uma casa noturna. E era, na verdade, essa proporção de brincadeira. A proposta era uma brincadeira, realmente. O que é possível fazer de vestuário com materiais estranhos? Nesse período não se falava ainda em sustentabilidade, reciclagem, ainda não era muito comum. E então essa exposição tinha 15 peças, onde eu usava plástico, fórmica, né, ou laminado melamínico, com o nome correto, madeira e materiais estranhos, né, pelo menos naquela época. Ainda hoje, acho que ainda são estranhos um pouco para vestuário, mas materiais bastante inusitados. E aí começa essa historiazinha toda da sustentabilidade. A partir do Subversão, eu fiz um conjunto, que foi justamente para esse projeto, que era um sutiã feito em plástico e a calcinha feita em plástico. Era uma lingerie, na verdade, de fios de varal. Aquele fio de varal bem tradicional, né? Nós vemos. E, exatamente, isso daí é uma réplica. O que aconteceu é que quando eu fiz essa peça, eu fui chamada para participar de uma exposição em São Paulo, chamada Do Loren Mostra o Sutiã. Uma exposição feita pela Do Loren, com curadoria de um italiano chamado Samuele Mazza. E a minha peça foi selecionada para ir para a exposição em Milão, e lá ficou. Por isso que vocês estão vendo a réplica só. Mas ela era exatamente isso, com uma outra cor, era azul, inclusive. Nesse momento eu comecei a achar que era interessante trabalhar com essas questões, mas, como eu disse, ainda não se falava em sustentabilidade, nem em reciclagem, não era muito comum aqui no Brasil. Enveredei por outros caminhos, com vestuário e com acessórios, e acabei trabalhando, ainda presto serviços, por sinal, para a Cláudia Arbex. Então, eu sou da equipe de estilo, desenvolvo junto com ela a parte de criação, pesquisa, criação e desenvolvimento das coleções. E nesse momento eu acabei tendo um pouco mais de intimidade com os materiais, com metal, né, o tipo de metal utilizado, com estanho, com latão, com várias técnicas que eu não dominava, já que eu fazia vestuário só. Mas ainda com a ideia de fazer coisas inusitadas, né? Aqui tem algumas peças, tem 2 desenhos meus, acho que os 2 da ponta, tá fácil, né, de saber, e isso foram peças produzidas por uma coleção da Patrícia Bonaldi, da Patibô. Nesse momento eu comecei a introjetar um pouco mais e descobrir que é um trabalho que eu gosto de fazer, mas eu queria agregar valor a isso. Faltava ainda uma qualidade que não estava inerente nesse trabalho, pelo menos não naquele momento, até porque não era a minha empresa, né? Então eu sigo, né, a proposta da empresa, mas tem uma questão pessoal aí que fica batendo lá no fundo que a gente tem que trabalhar. Em função deste trabalho, eu já frequentava desfiles, enfim, acabei indo até esse desfile, né, trabalhando nesse desfile, e parei nesse desfile para assistir uma apresentação de uma cantora chamada Tássia Reis, que eu já conhecia, e estava junto com uma amiga também, estilista, e casualmente essa amiga estava usando uma peça que eu desenhei. Acabou o show, fui conversar com ela, né, tietar um pouco, né, uma coisa que eu não costumo fazer, mas dessa vez eu fui, porque era um show mais intimista, apesar de ser no meio do Fashion Week. E a Tássia ficou encantada com a peça que a minha amiga estava usando. Ela falou, foi ela que fez. Ela falou, então, te contar uma coisa, tem uma gravação de um clipe para segunda-feira, era sexta, né? E aí que a gente não tem nenhum acessório, você não quer fazer pra gente? Falei, bom, o prazo está apertado, mas é um desafio, eu adoro desafios, né? Como boa ariana que sou, não resisti. E aí virei noites fazendo a peça e ela vai aparecer provavelmente mais no final. Fiz 2 colares em plástico de garrafa PET, e esses colares eu brinco também, né, acompanhando, e essas peças aparecem no clipe Chill, né, que foi justamente o trabalho que ela tinha que fazer na segunda-feira. Eles introduzem o clipe, na verdade. A primeira cena do clipe é justamente com o meu colar. E aí a coisa toda tomou uma outra proporção.
né? Porque até então